Muito bem, estamos sendo gravados. Bom dia a todos, oficialmente. Bom dia, Renan, que agora acabou de chegar. Bom Vamos dia, Renan. iniciar, vamos iniciar mais uma aula de Crisma. A última aula do tema vocação. Aula passada nós tivemos a percepção de que a vocação de todos é a santidade. Não importa se você vai ser padre, freira, casado, leigo celibatário, consagrado de comunidade, leigo casado consagrado. Tem várias maneiras de você seguir a sua vocação, mas nenhuma dessas vocações vai ter frutos se você não desejar no seu coração viver a santidade. E é esse desejo que nós devemos perseguir, o desejo de ser de Deus, o desejo de ser santo. Ser santo é tentar ser como Deus, não imitando a Deus, não sendo como Deus, que isso é possível, mas tentando imitar a Deus. E um dos modelos de santidade para nós é a vida dos santos e santas de Deus. Eu estava pegando um Uber nesse dia e sempre acontece isso, né? Sempre acontece isso. E muitos dos Ubers, eles são protestantes, né, evangélicos. E eles sempre chegam assim, qual é a diferença entre os católicos e os protestantes? Aí conversa vai, conversa vem. Ele perguntou se nós católicos adorávamos imagens, aquele clichê, né? Ah, vocês adoram imagens, né? Aquele clichê, né? Aí eu respondendo, dando catequese para ele, né? Lembrando que como católicos não precisamos sair caçando assunto, o assunto já chega até nós, né? Então a gente não precisa caçar confusão, a confusão já chega até nós, tá? Então a gente não precisa caçar, ela já vem sozinha, né? Aí eu Já dando vem aquela pronto. catequese, mas é assim, esse Uber, ele não estava com o coração fechado, ele não estava querendo me atacar, porque tem algumas pessoas que realmente já perguntam, já querendo fazer uma armadilha, né? Aí ele, não, esse aí ele realmente estava querendo conhecer. E eu, dando uma catequese para ele, eu fui falar dos santos, né? Porque como a gente vai explicar que a gente não adora imagens de santos, eu fui explicar o que era um santo para ele e isso serve agora para nós, né? E isso vai fazer a introdução para o nosso tema de hoje, que é o sacramento da ordem. O que é um santo? O santo é aquele que vive aquilo que diz as cartas de São Paulo, né? Ora, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É uma pessoa que viveu tanto os exemplos de Cristo que é Cristo que vive nela. As pessoas olham para ela e veem Jesus. Isso que é um santo, né? No caso, vamos viver, eu vou dizer hoje, santos sacerdotes, né? São Padre Pio de Pietrelcina. Vocês já ouviram falar desse homem? São Padre Pio, ele era um padre, e era um padre muito santo, que, vivendo a pobreza, a castidade, a obediência, dentro do mosteiro onde ele atuava, porque ele também era franciscano, né? Ele, numa sexta-feira, orando diante do crucifixo, o Senhor dá para ele as 5 chagas. Então era um homem que ele tinha 5 chagas de Cristo, né? E não era só um desenho, era realmente as 5 chagas de Cristo, que ele tinha nas 2 mãos, no peito e também nos seus 2 pés. Por que isso? Porque ele se configurou tanto a Cristo, que Cristo se configurou nele. E ele tinha essas 5 chagas. E os médicos, eles iam tentar fazer cicatrizar, não cicatrizavam. Eles não sabiam como é que aquilo ali começava, jorrava sangue dia e noite. E ele não tinha hemorragia. Vários médicos, inclusive médicos ateus, foram analisar as 5 chagas de Padre Pio. E essas 5 chagas, elas não cicatrizavam e jorravam sangue dia e noite. Tanto que ele tinha que usar luvas. E ele só tirava, e as luvas deles só deixava as pontinhas de dedo para fora para que ele pudesse celebrar a missa. E no dia que Padre Pio morreu, Padre
as chagas elas cicatrizaram e sumiram. Depois de 50 anos com essas chagas nas mãos. Padre Pio, ele é um exemplo de padre, um exemplo de sacerdote. E por quê? O tema da aula de hoje são os padres, né? O tema da aula de hoje é falar sobre a vocação do sacerdote, certo? E Padre Pio, ele tinha dons extraordinários. Como, por exemplo, você chegava na confissão, muitas das vezes você não precisava nem contar os seus pecados. Ele falava, por exemplo, Yara, você se lembra daquele dia tal, fala o dia, a hora, você fez isso, isso, aquilo, você se arrepende, Yara? Opa, agora a casa caiu, né? Porque ele tinha clara evidência, ele via os seus pecados e ele falava, né? E isso foi relatado não só por uma pessoa, mas foi relatado por milhares de pessoas que foram em confissão com ele e dizia que às vezes eles iam se confessar, aí Padre Pio falou, ó, você está se esquecendo de uma coisa, e falava uma coisa que a pessoa nem lembrava, né? Porque isso era um dom de Deus, era um carisma que Deus deu para ele. E Padre Pio, ele era tão aberto à graça de Deus, que Deus ele derramava graças e carismas nele, da qual ele usava para a santificação de outras pessoas. E isso que é ser padre, né? Ser padre é você ser outro Cristo. Todos os padres, eles são outro Cristo. Mesmo que esses padres não saibam disso. Não depende se ele quer ser ou não. O sacramento da ordem, que nós veremos hoje, ele coloca uma marca na alma do padre indelével. Ou seja, a alma dele se transforma numa alma sacerdotal. Mesmo, e sabe qual é o interessante? Mesmo se esse padre ir para o inferno por ser um padre safado, ou um padre pedófilo, ou um padre infiel, raparigueiro, e ele for parar no inferno, ele vai continuar sendo padre no inferno. Entendeu? Porque a alma dele é uma alma sacerdotal. Mas imagina só o contrário, se ele for um padre santo, um padre fiel, ele vai resplandecer no céu. Ele vai resplandecer como um grande exemplo, assim como resplandece hoje no céu São Padre Pio, São João Maria Vianney, São Tomás de Aquino, né? E tantos outros padres que nós temos como exemplos de santidade. Os apóstolos, todos os 12 apóstolos, eles foram os primeiros padres, né? E assim por diante. Que nós possamos tomar o texto diante dos nossos olhos agora, o texto que está no grupo. Mãe, tá tudo bem aí? Sim, está tudo bem. Você sumiu? Estou aqui ouvindo e fazendo um negócio. Posso Então, ler? antes de a gente começar a ler, a nossa vocação primeira é a santidade. Algumas pessoas serão chamadas a viver a chamada vida consagrada. E o que é a vida consagrada, gente? É uma vocação que é para, vamos dizer, de 100% dos católicos e cristãos do mundo, 10% seriam chamados a viver essa vida, né? Seria o dízimo, né? Ou seja, a 10ª parte dos fiéis que seria consagrada a Deus. E o que seria isso? Homens e mulheres às vezes são chamados a viver uma entrega total. O que significa uma entrega total a Deus? Não se casar. Não se casar. Não ter um emprego comum, como ser professor, vendedora de loja, podóloga, médico. Não, a profissão dela vai ser viver 100% dos seus dias para Deus. E por que eu estou abrindo esse parênteses antes de a gente começar a ler sobre o texto Sacramento da Ordem? Porque o Sacramento da Ordem, ele é exclusivamente para os homens. Homens. Mulher não é ordenada. E aí eu vou explicar hoje o porquê. Porque não tem padra, né? Porque não tem bispa na Igreja Católica, né? Eu vou explicar hoje o porquê. Mas as mulheres, e os homens também, tem homens que não são ordenados, mas são consagrados a Deus na vida religiosa. Então vamos falar um pouco, antes de a gente começar, da vida religiosa.
E a vida religiosa é você ter uma entrega a Deus em um carisma. Então você tem vários formatos de vida religiosa, como por exemplo o carisma franciscano, que era o carisma de São Padre Pio, né? Ou seja, um carisma de que você vai ter uma entrega a Deus e você vai fazer a promessa, as 3 promessas: a de castidade, ou seja, a sua sexualidade será consagrada a Deus. Você vai viver em celibato, ou seja, você não vai ter relações sexuais, você vai ser solteiro. Pobreza, você não terá nada mais do que o necessário para viver. E obediência, você sempre vai obedecer o seu superior e a igreja. E assim, os franciscanos fazem tudo isso vivendo um carisma de ajuda aos pobres, alimentando os pobres, vendo no pobre a figura de Jesus Cristo. Nós temos outros carismas, como o carisma dos beneditinos, que o carisma deles é a vida de contemplação, ou seja, eles já vivem dentro de um mosteiro. Eles vivem, além da castidade e a obediência, eles vivem dentro de uma clausura. Eles entram no mosteiro e o carisma deles é orar e trabalhar. Orar e trabalhar. E nisso eles oram e trabalham, ora e labora, né, em latim. E assim eles vivem uma vida consagrada a Deus. Poucos são os chamados para viver como monges, né? E também tem tantos outros carismas. Tem os augustinianos, tem as clarissas, tem os beneditinos, já falei, tem os dominicanos, que eles são frades pregadores, ou seja, além de eles viver a castidade, a pobreza e a obediência, eles saem por aí pregando, eles são apostólicos, pregam o evangelho. Nós temos os jesuítas, que se não fossem os jesuítas, nós não estaríamos aqui. Foram os jesuítas que evangelizaram o Brasil. São padres e irmãos que vivem a castidade, a pobreza e a obediência, que tem como carisma anunciar o Jesus Cristo para os povos que não conhecem Jesus Cristo. Eles são linha de frente, né? Eles são como soldados de Cristo. Então eles vão aonde Cristo não foi anunciado ainda e eles são o primeiro contato do cristianismo para muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. São linha de frente. E mais recentemente nós temos também a consagração em comunidades de vida. E essas comunidades de vida, nós estamos aqui dentro, a catequese em uma comunidade que é a Aliança de Misericórdia, que tem os leigos consagrados celibatários, né? A gente conhece alguns, né? Mãe, você pode falar alguns nomes de leigos consagrados aqui da Aliança de Misericórdia? Temos a Eliana, que é... Você quer falar dos leigos de vida ou de participação? Participação. De vida, de vida. De vida... eu não consigo lembrar o nome deles, mas deixa eu ver Tem se eu consigo aquela lá lembrar. que canta bonito? Essa é ela que eu estou tentando lembrar. Então... São vários, são eu me vários lembro da Girlene, da Eliana, me lembro também da... eu tô tentando lembrar o nome, ela canta bonita, cantou até lá na paróquia. Isso, eu também estou tentando lembrar o nome dela é difícil. Mas até o final do dia eu encontro. Ou seja, eles fazem parte de uma comunidade de vida, ou seja, uma comunidade de leigos, assim, todos nós, assim, somos leigos. E dentro dessa comunidade tem alguns que vivem o celibato, né? Tem uns que vivem totalmente consagrados, né? A Deus. Que nem a Eliana, ela é consagrada externa, ela evangeliza, mas ela vive o voto de pobreza, castidade e obediência, assim como todos os outros. Tem até casais também que vivem esse caminho de evangelização e consagração. Isso. E dentro de uma comunidade de vida, você pode ter casais consagrados. Só que, para esses casais consagrados, eles são famílias mesmo, eles vivem a castidade, ou seja, eles têm relação sexual vivendo do estado de vida deles. Então, a castidade para o casado é você ter a relação sexual apenas com o seu maridinho, né? E com a sua esposa.
E isso serve para todos os casados. Todos os casados estão chamados a viver a castidade. Porque a relação sexual ela é somente santa dentro do casamento. Né? Ela é somente santa dentro do casamento. Né? Fora do casamento ela é pecado. Né? Mas eles vivem a pobreza, ou seja, como que é um casal que vive a pobreza? É um casal que trabalha normalmente, só que eles não podem ter apego a bens materiais, entendeu? E eles vivem a obediência, eles obedecem o estatuto da comunidade. Então tem esse estilo de vida também, certo? Então, Sim. e esse estilo de vida ele santifica, né? Nós temos na Aliança de Misericórdia que começou com uma leiga consagrada e 2 padres. A Aliança de Misericórdia começa com o padre Antonello, o padre Henrique e a irmã Maria Paola, né, mãe? Exatamente. Maria Paula. Maria Paula, ela era uma leiga consagrada. Ela não tinha marido e ela vivia o carisma da comunidade Aliança de Misericórdia. Muito bem, gente. Ah, lembrei também a Danúbia, a Ela cantora. mesmo que a gente queria, a Danúbia. Ela é uma... E tem tantas outras, né, que são Muitos. leigas consagradas dentro de comunidades Já de vida. são centenas dentro da Aliança de Misericórdia. Nós temos também outras comunidades, como a Canção Nova. Quem nunca ouviu a Canção Nova, né? A Canção Nova tem membros consagrados, é um carisma. Tem a comunidade que eu faço parte, que é a comunidade Sagrada Família, que fica aqui no Ipiranga, que é uma comunidade de famílias. Eu não sou um membro consagrado, mas eu sou filiado, né? Eu sou membro de terceiro elo, né? Mas tem pessoas que são consagradas da comunidade e vivem a vida normal. Trabalha, estuda. Eu sou membro do segundo elo. Tem muitos filhos. Lá tem gente com muitos filhos na minha comunidade. O pessoal tem 5, 6, 7 filhos, que é é o carisma, né? Lá cheio de criança, né? É uma alegria. Ou seja, às vezes a gente é chamado à santidade, mas Deus quer nos ajudar por meio de um carisma a viver aquilo que nós somos chamados a ser, que é ser santos, ok? Mas vamos agora entrar no sacramento da ordem, que é um dos mais importantes sacramentos da igreja, porque a nossa vida, ela tem a figura do padre. Vamos pensar o seguinte: você vai ser batizado. Quem te batiza? O padre. Você vai receber a primeira Eucaristia. Quem consagra a comunhão? O padre. Você vai receber a crisma. Quem é que te concede a crisma? O senhor bispo, que é sacerdote. Ou seja, ele também é padre. Você vai receber o sacramento do matrimônio. Quem é que vai ser testemunha do matrimônio? O padre. Você vai receber o sacramento da ordem. Quem te ordena sacerdote? O bispo, que é sacerdote, né? Padre. Você vai estar doente, vai receber a unção dos enfermos. Ou mesmo você está nas últimas, vai receber a extrema unção. Quem é que vai te preparar para morrer santamente? Adivinha só? O padre. Você já está no caixão. Quem vai fazer as exéquias? O padre. A nossa vida, ela tem a figura do sacerdote. O catolicismo sobrevive através dos padres. Ou seja, o padre, ele é as mãos de Cristo. Se Cristo nos comunica a sua graça através dos sacramentos, então o padre aplicando os sacramentos da igreja, ou o bispo, eles são a mão de Cristo em nós. É as mãos do padre que são as únicas capazes de consagrar a Eucaristia, de transformar um pedaço de pão no corpo de Cristo, de transformar um pouquinho de vinho no sangue de Cristo. Se pegarem, eu fiz no meu último discurso no crisma da turma do ano passado,
Minha mãe falou, vá lá agradecer o padre, né? A gente agradece o padre, agradece ao bispo, né? E engraçado que ninguém agradece o catequista. ninguém agradece o catequista tadinho, né? Ninguém faz um discurso pro catequista, nada. Mas que bom, sabe por quê? Porque o catequista, ele é a extensão do padre. Quem é o catequista de vocês? Não sou eu e a Sônia. Quem é o catequista de vocês? É o padre Luiz Fábio, que é o padre da Nossa Senhora da Boa Morte, que é o crisma que vocês estão fazendo. Mas como o padre Luiz Fábio tem tantos afazeres como sacerdote, ele delega para nós catequistas, fazemos em nome dele. Certo? Nós fazemos a catequese em nome do catequista maior, que é o padre. Nós somos auxiliares. Mas se vocês quiserem agradecer no dia do Crisma, fica à vontade, tá, gente? Fica à vontade, né? Pegar lá um microfone, ó, quero dizer umas palavras, pode ficar à vontade. Mas não estaríamos aqui se não fosse o padre que nos deu esse ministério. Então, ser catequista, a gente está em nome do sacerdote, certo? E nisso, pessoal, a importância do padre. Sem padre não tem igreja. Nem catequista. Não tem catequista. Sem padre não tem sacramentos. E eu falava para o padre Isaac naquela noite, quando eu homenageava ele, padre Isaac, obrigado por você existir. Por quê? Se pegar 1000 pessoas, por mais santas que elas sejam, e todo mundo erguer a mão no pão, e rezar, pode rezar em língua, aquele pão não vai se tornar o corpo e sangue de Cristo. Não vai. Pode ser 1000 pessoas rezando em cima de um pão, ele não vai se transubstanciar no corpo e no sangue de Cristo. Agora, um sacerdote, dizendo as palavras da consagração, validamente ordenado, aquele pão se torna o corpo de Cristo. E isso é um poder que o sacerdote tem, que é dado por Deus através da igreja. Quão graça é ter um sacerdote. Santo Tomás de Aquino, ele, dentro do seu mosteiro, ele surpreendia os sacerdotes beijando sempre que as mãos dele sempre que viam. Porque para Santo Tomás de Aquino ele entendia que aquelas mãos eram consagradas. Por isso que quando nós pedimos a bênção para o padre, é bom e piedoso beijarmos as mãos dele. Por quê? Porque aquelas mãos trazem Cristo para nós. O padre, ele é uma pessoa consagrada a Deus. É uma pessoa que escolheu ser consagrada a Deus, e não só ser consagrada a Deus, como uma representante de Cristo para nós. E não só uma pessoa de Cristo. Quando o padre ele celebra um sacramento, ele age, em latim, in persona Christi. Precisa nem traduzir, né? Persona Christi. Mas traduzindo, o padre age na pessoa de Cristo. Num confessionário, quando você diz seus pecados, quem é que perdoa os seus pecados? É Cristo, mas Cristo se utilizando do padre. Quando o padre consagra a Eucaristia, Cristo se transubstancia no pão e no vinho pelas mãos do padre. É Cristo que assiste o seu casamento na pessoa do padre. E assim, nós temos o sacramento da ordem, que tem 3 níveis. O diaconato. Quem é o diácono? O diácono é o primeiro grau da ordem. O seminarista, antes de ser padre, quem é o seminarista? Ele é aquele que está estudando para ser padre. Então ele já se retira, vai ficar no seminário, vai dar tchau para a família. E vai ficar 8 anos estudando filosofia e teologia.
e depois ele se torna diácono. Ou seja, ele já tem uma alma consagrada a Deus. O diácono, ele pode celebrar batismo, assistir a matrimônio, abençoar objetos, expor o Santíssimo, só que o diácono não pode ouvir confissão e nem celebrar missa. E nem administrar a unção dos enfermos. O diácono não pode. Porque isso aí é só para quem é sacerdote. Inclusive, homens casados podem se tornar diáconos. E aqui é quando o sacramento do matrimônio e a ordem se juntam. Ou seja, eu, um dia, casado, eu sou casado, eu posso ser chamado pelo bispo a ser diácono. E eu continuarei casado, continuarei tendo filhos, continuarei... Só que eu vou ter um papel de, não de sacerdote, de homem ordenado na igreja, e eu vou ajudar o sacerdote, porque o diácono é aquele que serve, né? É aquele que serve. Nós temos depois os diáconos solteiros, né, os seminaristas, eles vão ser depois ordenados sacerdotes, e nós temos o terceiro grau, que é o sacramento, que é o terceiro grau do sacramento da ordem, que é a ordenação episcopal, que são os bispos, né? E os bispos são os únicos que podem ordenar padres e celebrar o sacramento da crisma. E em um caso de emergência, o bispo pode delegar para o padre o sacramento da crisma, mas o sacramento da ordem não, é só o bispo que pode fazer. Então vamos ler o texto. Só para vocês já entenderam o quão sagrado é um sacerdote. Uma pena que muitas das vezes o sacerdote não entende que ele é sagrado. E acaba cometendo excessos. E quão ruim é um péssimo sacerdote. Porque ele tem na alma dele a luz de Cristo, mas ele age muitas vezes como Judas, né? Quem é Judas? Aquele que traiu Jesus. Judas, ele era sacerdote. Judas, ele foi ordenado padre, ele foi ordenado bispo e traiu a Cristo. Então, se você vê um padre que trai a Cristo, não fique surpreendido, porque entre o grupo de Cristo tinha um traidor. E olha que era o grupo de Cristo, ele viu Cristo pessoalmente com os olhos dele e traiu a Cristo. Imagine então agora que nós temos de ter fé em Cristo, né? Não os vemos com os nossos olhos. Então tem muitas pessoas que são indignos sacerdotes. E existe. Mas graças a Deus a grande maioria é fiel. A grande maioria está buscando. Então vamos lá. Pode começar a leitura. Sacramento da ordem. O que é o sacramento da ordem? Para que serve? Quais são os seus efeitos? Quem pode receber esse sacramento? Você já parou para se fazer essas indagações? Então, a seguir, encontraremos respostas a essas perguntas durante a leitura do texto. O que é o sacramento da ordem? O sacramento da ordem está diretamente ligado à ação do Cristo em relação aos seus apóstolos. No Evangelho de Marcos, podemos ver o chamamento de Jesus. Depois subiu a montanha e chamou a si e os que ele queria. E eles foram até ele. E constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar e terem autoridade para expulsar demônios. Então, aqui note... Então a primeira coisa que nós temos... Mãe, quando você quiser comentar, só pedir que eu dou a palavra para você também, tá bom? Nós temos aqui o sacramento da ordem, que não foi inventado pela igreja, mas ele vem diretamente de Jesus. Tinham muitos que seguiam a Cristo no Evangelho. Você tinha muitas pessoas que seguiam a Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha mais de 72 discípulos que seguiam a Cristo de perto. Inclusive, quem somos nós leigos que seguimos a Jesus? Nós somos discípulos de Cristo. Somos discípulos e discípulas de Cristo. Certo? Nós seguimos Cristo de perto. A partir do momento que nós somos batizados, nós somos discípulos. Mas Cristo, ele chama desses 72, 12 para o seguir de mais perto ainda. Então, quem são
os sacerdotes. Agora eu não vou parar de falar padre, tá? Porque agora eu vou chamar de sacerdotes. Sacerdote é todo mundo que tem o segundo e o terceiro grau da ordem. Ou seja, o padre e o bispo. O diácono não é sacerdote, mas o padre e o bispo são. E o padre e o bispo, eles são apóstolos, né? Mais o bispo que o padre, mas eles são apóstolos. Por quê? Os apóstolos são aqueles que são chamados a seguir Cristo mais de perto. E Cristo escolheu 12. Será que eu lembro de todos? Será que a minha catequese está em dia? Vamos lá. Pedro, Tiago, João, Simão, né, o Zelota, o Simão, Tiago Menor, Marcos, né, Tomé. Vamos lá, gente, me ajuda aqui. Tomé, Judas, Tadeu, Judas Iscariotes, o traidor. Eita, tá faltando. Bartolomeu. E... Paulo. Não, Paulo vem depois. Tá faltando 2, hein? Enfim. É aqui de... André, já foi? Oi? André, Felipe. 11. André, foi, né? Foi. E Mateus. Pronto, fechou. Mateus. E Mateus, né? Logo o evangelista que eu esqueci, né? Fazer o quê, né? E Mateus. Esses são os 12. Um desses era um traidor. Foi Judas. Mas Jesus chamou esses 12 para o seguir de perto. E na última ceia, a gente teve aula sobre a paixão de Cristo, né? Aquela aula comovente, né? Na última ceia, Jesus, ele chama os 12. Por que não chama os 72? E nem as mulheres que o estavam seguindo? Porque Jesus, na última ceia, queria passar uma mensagem para a igreja que iria nascer. Eu escolhi os homens para serem os continuadores do meu ministério. E porque o sacerdote, ele também deve ser, né, a imagem de Cristo. E Cristo, ele era homem. Cristo, ele era varão, né? Um sacerdote, ele tem que ser homem, tem que ser varão. E causou muito escândalo quando o Papa Francisco disse que tem muita, abre aspas, e viadagem nos seminários. Por quê? Papa Francisco se incomoda. Um homossexual, ele não deve ser padre. Padre tem que ser varão. Tem que ser uma pessoa que gosta de mulher. Tanto para que o padre, ele gosta de mulher e ele renuncia a isso para viver um ministério. Mas por quê? O padre, ele tem que ser macho. Porque senão ele não vai aguentar. O padre, ele tem que ser líder. O padre tem que ser cabra, né? Como diz o Nordeste, né? E aí a gente vai entender o porquê, continuando o texto. Pode continuar. Eu me perdi. Isso, você depois da passagem vai falar. Aqui nota-se o convite que Jesus faz juntamente com a incumbência de que esses homens, a partir daquele momento, terão. Os sacerdotes do Antigo Testamento são prefigurações do sumo e eterno sacerdote, que é Cristo. Lá eles ofereciam animais pelos pecados do povo. Com Cristo, ele mesmo é oferecido uma única vez, por todos os pecados da humanidade. Jesus deixa ainda uma ordem dada aos seus ministros de continuar a sua missão, agora como outros Cristos, como verdadeiros sacerdotes. E tomou um pão, deu graças. Os sacerdotes do Antigo Testamento são prefigurações do sumo e eterno sacerdote que é Cristo. Aqui está repetindo, lá eles ofereciam animais pelos pecados do povo. Então vamos lá. Pessoal, nós temos... Pera aí.
Não, pode continuar a ler, mãe, tem umas coisas diferentes. Eu leio. Lá eles ofereciam animal como pecado do povo. Com Cristo, ele é o mesmo oferecido uma vez por todos os pecados da humanidade. Jesus deixa uma ordem dada a seus ministros de continuar sua missão, agora como outros cristos. E tomou pão, deu graças, e partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo. Continua, mãe. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Dessa forma, o sacerdote, através do sacramento da ordem, é continuador da missão de Cristo. Eles permanecem oferecendo o corpo de Cristo pela salvação do povo. Os sacerdotes Parou. Então, vamos lá um pouquinho de Antigo Testamento. A função sacerdotal, ela tem uma catequese sobre o que é ser sacerdote. Todas as religiões têm um sacerdote, certo? Então vamos aqui. Desde as primeiras registros de religião, em todas as culturas da história, nós temos a figura do sacerdote. Ou seja, é aquele homem que que meio que representa as pessoas diante da divindade, né? Então, os índios, eles têm o pajé. O pajé, ele é aquele que se comunica com os espíritos da natureza, as entidades. O pessoal da Umbanda, Candomblé, tem o pai, né, ou a mãe de santo, que são aqueles que fazem as cerimônias, né? Os espíritas têm um médium, né? É aquele que, entre aspas, né, faz a ponte entre os espíritos e os... né? Todas essas religiões, vão lá, a Grécia Antiga, você tinha sacerdotes dos diversos deuses. Você tinha o sacerdote de Zeus, o sacerdote de Poseidon, e tinha um monte de deuses e cada um tinha os seus sacerdotes. Ou seja, as pessoas que queriam orar a esses deuses procuravam então o seu sacerdote. Roma Antiga também tinha as pessoas que eram sacerdotais, ou seja, eram as pessoas que iam e ofereciam o sacrifício aos deuses. E os maias e astecas, inclusive os maias e astecas, você tinha a prática do sacrifício de seres humanos aos deuses deles. E quem fazia o sacrifício, quem empunhava a espada e sacrificava, eram os sacerdotes. Todos esses são sacerdotes de religiões não cristãs. Ou seja, parece que tem algo dentro da religião que você precisa de ter pessoas separadas para fazer o ofício divino. Ou seja, todas as religiões têm os consagrados, ou seja, as pessoas que são separadas, certo? Para servir as suas divindades, e tem aquelas que, a grande maioria, que não são separadas, que só seguem a religião de maneira ordinária. E todos esses são sacerdotes, que eu falei, de falsas religiões. De religiões falsas, certo? De religiões não verdadeiras. Porque nós sabemos que existe uma única religião verdadeira, que é o catolicismo, que é o cristianismo. É a religião verdadeira. E como nós temos a religião verdadeira, nós temos um sacerdócio verdadeiro. Um sacerdócio que prefigura o Antigo Testamento. Vamos dizer, o que é o Antigo Testamento? O Antigo Testamento é antes de Cristo. E o que é o Novo Testamento? É o Evangelho, é depois de Cristo. E para que existe o Antigo Testamento? O Antigo Testamento, Deus está preparando o seu povo, o povo de Israel, o povo que ele escolheu, para receber a salvação que virá de nosso Senhor Jesus Cristo. E para isso, Deus vai instituir um sacerdócio que a gente chama de sacerdócio da antiga aliança. Então, no livro de Levítico, logo após o povo sair da terra prometida,
o povo sair da terra do Egito para ir para a terra prometida, o Senhor institui uma classe de sacerdotes que são os descendentes de Araão, né? E quem são os descendentes de Araão? Araão era o irmão de Moisés. E para quem não sabe, Moisés ele era gago. Se lembra que eu falei que Moisés era gago? Né? Na aula lá, Moisés era gago. Então quem é que falava por Moisés? Arão. Arão que ele ia diante do faraó e falava em nome de Moisés. E Moisés estava ali do lado. E Arão que falava. Ou seja, o sacerdote ele é aquele que fala. É aquele que representa. Né? O sacerdote é aquele que fala. Fala em nome de quem? Em nome de Deus. E diz o livro de Levítico que os descendentes, os filhos de Arão, continuariam então o sacerdócio, porque Arão ia morrer, então os filhos dele iriam continuar o sacerdócio. Mas também, das 12 tribos de Israel, Deus escolhe uma das tribos para ser uma tribo sacerdotal, que é a tribo de Levi, né? Quem é a tribo de Levi? São os descendentes de Levi, um dos filhos de Jacó. Eles seriam a classe que carregaria a Arca da Aliança. Eles fariam o culto divino, preparariam o templo e eles seriam uma classe que só viveria do sacerdócio e do serviço do templo. E como que Deus instituiu o sacerdócio da Antiga Aliança? O sacerdócio da Antiga Aliança, os sacerdotes da Antiga Aliança, eles ofereciam vítimas em expiação dos pecados do povo. E essas vítimas eram os animais. Eram os animais. E esses animais, eles seriam sacrificados conforme o pecado da pessoa. E qual é o pecado que as pessoas tinham? Poderiam ser pecados maiores ou menores. Como quanto maior o pecado, maior seria o animal que teria que ser morto. Então você tinha o sacrifício de expiação. E vamos lá, eu cometi um roubo. Vai sacrificar o sacerdote. Se você tem esse pecado perdoado, você vai sacrificar um carneiro. Vamos dizer assim. Fala, mãe. Os pobres também eles sacrificavam rolinhas e pombas porque não tinham dinheiro para comprar os animais maiores. Exatamente. Então, a pessoa era pobre e ela não comprovava sua pobreza, ela poderia comprar pombos, né, rolinhos, que eram muito mais acessíveis, né, e baratos. Então, elas ofereciam esses pombos, essas rolinhas em expiação de seus pecados. Mas os ricos ofereciam bois, touros, né? Ofereciam animais maiores. E quando que isso era feito? Era-se feito no momento da Páscoa, né? E por que a Páscoa? A Páscoa do Senhor, ela era um momento que os judeus celebravam a saída do povo do Egito até a Terra Prometida e todo o livramento, né, que eles tiveram. E também na Páscoa era levado para o sacrifício o cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, que era sacrificado e depois eles eram assados para que as pessoas pudessem comer a Páscoa, né? E a Páscoa era servida com cordeiro, pão sem fermento, tudo para celebrar aquilo que os ancestrais deles viveram. E quem é que sacrificava o cordeiro? O sacerdote. Quando não era época de Páscoa, o sacerdote oferecia o sacrifício de incenso no templo. E você tinha graus de sacerdote. Você tinha o levita, que era o menor grau. Você tinha o sacerdote, que é aquele que era sorteado para fazer o sacrifício de incenso. Inclusive, o pai de João Batista, né? Quem é o pai de João Batista? Ele é Zacarias. Zacarias, ele
era o sacerdote que foi oferecer incenso diante de Deus na sinagoga, no templo. E o anjo falou para ele, falando que ele teria João Batista, ele era idoso, a esposa dele era idosa, e que mesmo assim idosos eles iriam conceber. Então isso demonstra uma coisa, que ele era um sacerdote, e os sacerdotes, eles eram sorteados para ir oferecer o incenso. Isso era uma grande honra, você entrar no templo e oferecer um sacrifício de incenso, né? E por que o incenso? Vocês já foram numa missa, né? Vocês já foram numa missa e viram o turíbulo, aquele fumaça toda? Você falou, meu Deus do céu, tá cheio de fumaça aqui. Aquela fumaça é o padre que coloca dentro do turíbulo e abençoa, e aquela fumaça significa as orações do povo a Deus. O sacerdote, ele oferece, diante de Deus, ele está se oferecendo no lugar do povo para representar o povo diante de Deus. Então, outra classe sacerdotal do Antigo Testamento, essa era um único sacerdote, que era o sumo sacerdote. Somente o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos, que era onde ficava a Arca da Aliança. E ali ele oferecia as orações e todos aqueles sacrifícios daqueles animais todos em expiação do povo, e ele só entrava no Santos dos Santos uma vez ao ano, na época da Páscoa. Então o templo ele era dividido assim, a parte externa, os levitas ficavam ali, a parte do santo, né, que os sacerdotes eles faziam os sacrifícios de animais e as orações de incenso, e também você tinha o santo dos santos, que somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez ao ano. Certo? Fala, mãe. Eu vi numa pregação que aquele homem que ajudou a carregar a cruz de Jesus, como é o nome dele mesmo? Cirineu. Cirineu, ele estava vindo também de uma celebração onde ele tinha sido respingado pelo sangue do Cordeiro nessa celebração. E aí, quando ele estava voltando, que ele foi cercado pelos guardas que mandaram ele ajudar a seguir, a carregar a cruz de Jesus. E aí na pregação, o pregador falava assim, que ele ficou um tempo todo para pegar uma gotinha daquele sangue, e quando ele foi ajudar a carregar a cruz de Jesus, ele ficou todo manchado pelo sangue de Jesus, e ele não sabia, naquele momento ele não estava entendendo qual a diferença dos dois sangues, o sangue do cordeiro que ele tinha ido lá naquele sacrifício, e o sangue de Jesus que banhou ele todinho, foi o sangue que estava libertando ele, né? Então, vamos dizer que um detalhe. Às vezes tinha a aspersão o sacerdote aspergia o sangue do cordeiro sacrificado no povo. E isso era um símbolo de que o pecado dessas pessoas tinha sido expiado por esse cordeiro. Verdade. Bom, e Jesus, eu não vou entrar nesse detalhe agora, porque a gente vai trocar de sala, tá bom? Vamos lá, gente, vamos trocar de sala, tá, o relógio tá girando aqui, né? Vamos trocar de sala e a gente dá continuidade.
chegamos. Estamos aqui. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu permitir. Casa cheia, hein? Só tá faltando casa cheia, graças a Deus. Né? Vamos lá. Voltando aqui. Leonardo também está aí, né? Tá. O Renan está com problemas Tá. de transmissão. Pois bem, o sacerdócio do Antigo Testamento, ele era um sacerdócio cerimonial, onde o sacerdote representava o povo judeu diante de Deus no templo, e esse sacerdócio, ele era um sacerdócio que expiava os pecados do povo através de cordeiros, pombas, touros, né? E assim funcionou no Antigo Testamento. Mas quando veio o nosso Senhor Jesus Cristo, esse sacerdócio do Antigo Testamento, ele foi abolido. Ele deixou de existir. Por quê? O sacrifício de Cristo da cruz foi o sacrifício do Cordeiro de Deus. Na missa a gente não reza Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, né? Quem é o Cordeiro de Deus? Sem mancha, macho, na idade correta, que por uma vez por todas expiará o pecado de todo mundo por um sacrifício único e definitivo. Nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele morre na cruz, ele uma única vez, por toda a eternidade, expia todos os pecados do mundo. Então, todos os pecados que cometeram antes de Cristo, durante a vida de Cristo, as pessoas que viveram contemporâneas a Cristo, e também no futuro, até o último ser humano que nascer, todos os pecados deles já foram respingados com o sangue do Cordeiro, né? Você lembra que o sacerdote jogava o sangue? Todos nós aqui fomos respingados com esse sangue. Só basta para que esse sangue tenha eficácia na nossa vida, as pessoas se arrependerem dos seus pecados. Elas se arrependem, buscam a graça, buscam a vida de santidade, e esse sangue de Cristo, através dos sacramentos, perdoa os pecados, né? E assim, quem administra o sangue de Cristo? Quem é o sacerdote quem vai ser os responsáveis por pegar o sangue de Cristo para que possa respingar em nós? Porque Cristo, ele quer a cooperação humana. Vamos dizer que Deus, ele é onipotente, ele poderia fazer tudo sozinho. Ele poderia fazer tudo sozinho. Ele poderia ele mesmo fazer tudo sozinho, mas não, Deus, ele quer que nós participemos do projeto de salvação dele. Deus quer a nossa participação. O porquê disso, eu quero perguntar para ele, Senhor, porque você quis, me ajuda, eu sou nada. Mas o Senhor quer a nossa participação, e ele escolheu os apóstolos para que os apóstolos continuassem o seu ministério. Então, quem é o novo sacerdote? O sacerdote do Novo Testamento. O sacerdote do Novo Testamento é aquele que foi prefigurado pelo Antigo Testamento. O pessoal do Antigo Testamento sacrificava o cordeiro, o animal, para que o pecado do povo fosse perdoado. E precisava fazer isso diversas vezes, toda a Páscoa. Agora o sacerdote do Novo Testamento, ele é o sacerdote que oferece o sacrifício de Cristo, que já foi feito uma única vez, e ele oferece o sacrifício de Cristo em benefício do povo. Por que nós católicos não celebramos a missa com um sacrifício
de apenas um pão e a uva, o vinho? Por que nós não sacrificamos mais animais? Por que o sacerdote católico ele não sacrifica mais animais? Porque não precisa mais. O Cordeiro de Deus já foi imolado. O Jesus, ele foi imolado de uma vez em definitivo. E o que é a Santa Missa celebrada pelo Padre? Ela é a atualização do sacrifício de Cristo. Então, toda vez que o Padre celebra a missa, é como se nós voltássemos no Calvário e o Padre oferecesse aquilo que está acontecendo no Calvário em favor de nós. Então a missa não é teatro, certo? A gente não está lá fazendo um teatro. A missa, ela é... A gente vai ter aula sobre missa, tá? Então não vou me aprofundar muito. A missa era o sacrifício de Cristo atualizado. E como o sacrifício de Cristo atualizado, o sacerdote oferece esse sacrifício em nosso favor. Então quem é o sacerdote católico? Aquele que vai se oferecer e vai trazer Cristo até nós através das suas mãos consagradas. E trazendo Cristo até nós, ele vai oferecer esse Cristo a Deus. Como se dissesse, olha Senhor, esse povo que está aqui comigo, ele é pecador. Mas eu ofereço, Senhor, o sacrifício infinito do seu Filho em favor desse povo pecador, a fim de que eles sejam santificados através dessa Eucaristia, através do corpo e sangue do seu Filho. Porque Jesus, ele vai, assim como os cordeiros, eles eram oferecidos e consumidos, eles eram comidos. Jesus também vai se dar como Cordeiro de Deus, como alimento para nós. E Jesus vai dizer, aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não terá vida em mim. João 6, tá? Aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não terá a vida eterna. E assim na Eucaristia, nós oferecemos Cristo, Cordeiro imolado, e não só oferecemos Cristo, Cordeiro imolado, como nós também iremos comer deste Cordeiro. E Cristo, maravilhosamente, escolhe o pão e o vinho como as espécies que serão transubstanciadas no seu corpo e no seu sangue. Porque vai dizer Santo Tomás de Aquino, por que Cristo não transforma o pão em carne de verdade e o vinho em sangue de verdade? Porque seria repugnante para nós comer carne humana e beber sangue humano em literal, ipsis literis, assim como é. Certo? Isso seria repugnante. Então Cristo, ele escolhe o pão e o vinho para que esse pão e esse vinho tenha a sua substância, a sua essência modificada no corpo e o sangue de Cristo, mantendo a aparência de pão e de vinho. Então quando nós comungamos, sentimos gosto de pão, gosto de vinho, mas comungamos o corpo e o sangue de nosso Senhor. E quem é que tem a autoridade dada pelo céu para que isso aconteça? É o sacerdote. Então, se não tiver sacerdote, não tem missa, não tem Eucaristia. E aí ficou complicado para a gente ser santo, né? Os sacerdotes, eles são aqueles que oferecem os meios para que nós possamos ser santos. Então, o sacerdote, ele é o único que pode falar com efeito e fruto: tomai todos e comei. Isto é o meu sangue, que será entregue por vós. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e bebei. Este é o sangue. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim.
Foi as palavras de Cristo que ele disse na consagração, na última ceia. Eu falei aqui, se eu pegar um pão e falar isso com toda a fé, mas vai continuar sendo pão. Agora, se for um sacerdote na missa dizendo isso, aquele pão se torna o corpo de Cristo. Aquele vinho se torna o sangue de Cristo. Só o sacerdote. Só o sacerdote. E ele, agora pergunta, como que o sacerdote recebe esse poder? Aí a gente precisa dizer, quem foram os primeiros sacerdotes ordenados? Foram os apóstolos. Foram os apóstolos. E Cristo falou para os apóstolos, fazei isso em memória de mim. Na Santa Ceia, Jesus edifica a Eucaristia, mas também Jesus ordena os apóstolos em sacerdotes. E ali os apóstolos, eles se tornam os primeiros bispos. E quem é o bispo? Vamos agora falar da figura do bispo. O bispo é aquele que continua a missão dos apóstolos. Então os apóstolos, após a ressurreição e a ascensão de Jesus aos céus, eles se espalham pelo mundo criando igrejas. Pedro e Paulo em Roma. Matias e Barnabé na Grécia. Paulo, ele foi criando igreja. Onde ele passava, ele ia criando uma igreja, né? Paulo, ele foi por ali criando igrejas. Mas imagina, os apóstolos, eles tinham uma grande dificuldade porque eles não conseguiam dar conta de todo o povo de Deus. Imagina, se fosse só os 12 apóstolos para celebrar missa, atender confissão, fazer batismo do mundo todo. Eles dão conta sozinhos? Então, assim como Cristo escolheu eles escolhiam pessoas para que eles pudessem ordenar bispos. E esses bispos, eles são chefes de igrejas locais. Ou seja, tem uma igreja em São Paulo que a gente tem o nosso bispo, que é o cardeal Dom Odilo. Certo? Então, cada igreja local tem um bispo. Só que os bispos também não conseguiam dar conta da sua igreja local sozinha. Então, eles ordenavam padres. E os padres, eles ficam na região onde está o seu bispo. E a região onde está esse bispo e tem vários padres, chama-se de diocese, né? Diocese ou patriarcado ou decanato, são os nomes, né? Mas é sempre um lugar onde tem um bispo. E nesse lugar que tem os bispos, o bispo tem os padres que ministram o sacrifício de Cristo em nome dele. Então, quando o padre celebra a missa, ele está celebrando a missa em nome do seu bispo. Certo? Ele está sendo a representação do seu bispo para o povo ali. E o bispo, ele é o sacerdote completo. Ele é o sacerdote que tem todas as funções. Ele pode celebrar todos os sacramentos. Ele pode ordenar novos padres. Ele pode ordenar novos diáconos. Né? E quem são os diáconos? Os diáconos, eles são aqueles que auxiliam o bispo e o padre nas celebrações e ajudam com a caridade com os pobres e com as viúvas. E os diáconos, eles podem ser homens casados que se tornam diáconos ou podem ser solteiros, né? Pode ser o diácono transitório, que é aquele que é diácono e vai se tornar padre, ou o diácono permanente, que também pode ser homens casados, né? E assim, nós temos o sacramento da ordem agindo ali. Então, como que funciona? O jovem sente no coração o desejo de ser padre. Olha, bispo, eu quero ser padre. Ah, o bispo, beleza, já vamos lá que eu já vou te ordenar agora. É assim que funciona? O bispo vai falar, tem certeza disso? Vai deixar de ter família, emprego, vai deixar de ser rico. Se você quer ser rico, esquece, ser padre você nunca vai ser rico, tá? Você vai abandonar tudo? Vamos. Aí o bispo, ele tem que conferir se essa vocação é verdadeira ou se é fogo de palha. E eu estudei, então ele vai mandar o seminarista por um ano preparatório, que chama-se de propedêutico, onde ele vai ali morar no seminário, vai ver se é isso mesmo que ele quer para a vida dele. Passou pelo ano de propedêutico, ele vai entrar para o seminário de filosofia. Ele vai estudar 3 anos de filosofia. E por que filosofia?
A filosofia, ela é razão. Razão. Então, o seminarista na faculdade de filosofia, ele vai ter a sua fé provada pela razão. Ou seja, ele vai escutar muitas teorias de pessoas não cristãs, vai estudar os filósofos cristãos e vai aprender as bases racionais da fé católica, porque a fé católica não é fé, mas ela também tem razão, né? A gente não é uma fé que só acredita, a gente não é uma fé ingênua, a gente tem uma base teológica bem racional. Vai estudar Santo Tomás de Aquino, vai estudar Santo Agostinho, vai estudar os teóricos católicos, 3 anos. Se ele não desistir até aí, ele já vai receber o ministério de acólito e vai para a faculdade de teologia. Na faculdade de teologia, ele recebe o ministério de leitor. São ministérios que, assim, que vai falando que ele está crescendo e está chegando lá. Na faculdade de teologia, ele vai estudar a Bíblia, vai estudar Antigo Testamento, Novo Testamento, vai estudar latim, grego, aramaico, vai estudar tudo isso. Mais 4 anos de teologia. Com propedêutico já foram 8. Aí, depois de 8 anos de tudo, ele, depois de passar por psicólogos, psiquiatras, depois de passar por tudo isso, o bispo vai falar, está na hora de você ser ordenado diácono. Eles são ordenados diáconos e eles vão passar 6 meses em missão. Então manda para a Amazônia, manda para o Nordeste, manda para a China, vai mandar para algum lugar, certo? E nesses 6 meses de diaconato, eles vão viver um ministério missionário, né? Pode falar, meu. Está com o microfone desligado. Eu falei assim, manda até para o Itaim Paulista, porque aqui é um bairro difícil, Goianazes, Ferraz. Aqui ele é testado mesmo se ele quer ser padre, porque olha, tem padres aqui que a própria bandidagem faz o padre correr, né? Isso. Então é uma fé experimentada. Então você está vendo porque o padre tem que ser macho? Porque vai ter bandido querendo matar ele, vai ter polícia querendo matar ele, vai ter marido, minha mulher não quer, minha mulher sei lá o que, ela não sai dessa igreja, padre velho, vai querer matar ele também. Aí, ou seja, o cara tem que ser homem, tem que ser corajoso. Aí uma pessoa afeminadinha, não tô falando, uma pessoa afeminadinha pode ser hétero, tá? Mas um fresquinho não vai aguentar. Não vai aguentar, entendeu? Por isso que o padre ele tem que ser varão, ser homem, tem que ser cabra macho. E depois que o diácono volta desses meses, ele finalmente é ordenado sacerdote. Sendo ordenado sacerdote, ele vai ganhar uma paróquia. Aí eu penso, eu posso olhar para vocês e perguntar, qual é o nome do padre da paróquia de vocês? Né? Ele vai cuidar de uma igreja, dentro de uma diocese, com outras igrejas que tem um bispo, que é, vamos dizer, o chefe deles, né? O pai deles, né? O pai espiritual deles. Na minha paróquia, aqui perto, nós temos o padre Hernani, né? Que é a mesma paróquia da Yara, um padre, que é o padre Hernani, ele responde ao bispo Dom Ângelo, né? Que responde ao cardeal Dom Odilo, né? Um responde ao outro, né? Oi, mãe. Levantou a mão, mãe? Tá fechado no microfone. É isso que eu ia falar para você. Para você dizer como é que funciona a arquidiocese diante das dioceses de São Paulo. Eu já falo. Mas eu quero saber, qual é o nome do padre de vocês? Fala o nome desse homem que largou tudo, né? Abre o microfone, Jane. Você quer saber o nome do padre da minha igreja que eu frequento? Ah, tá. É o Wagner. Padre Wagner. Padre Wagner. E você, Matusael, qual é o padre da sua mais próximo a você? Você sabe o nome dele? Sim, é o Luiz Fábio mesmo. É o padre da Boa Morte, o padre Luiz Fábio. Isso. Que Leonardo, se quiser digitar. Ana Paula, você tem ideia do nome do padre perto dessa paróquia? Sim, Paulino. Padre Paulino, né? E todos esses são padres
que respondem a um bispo e eles têm a responsabilidade de guiar o povo daquela paróquia, daquele setor, para o céu. E é uma mega responsabilidade. Sabe quem é o padroeiro dos padres? Um santo chamado São João Maria Vianney. Inclusive no último domingo foi dia do padre, né? É o dia dele. E São João Maria Vianney, quando ele estava indo para a cidade de Arles, que é lá na França, ele não sabia o caminho. E ele encontrou com um menininho no caminho e falou: menininho, você sabe o caminho de Arles? Ah, o menino, só seguir à frente, depois vira à esquerda e vai a vida toda. Ele, obrigado. Você me mostrou o caminho de Arles. Agora eu irei mostrar para você o caminho do céu. O padre é aquele que deve demonstrar o caminho do céu para nós. Né? E nisso, a gente se lamenta porque tem muitos lugares que o padre não mostra o caminho do céu. Mostra outros caminhos estranhos, tortuosos, porque o padre também é um ser humano. Ele não é um semideus, tá? O padre é um ser humano. Como ser humano, ele está suscetível a erros, a cair em falsas doutrinas. E é por isso que nós devemos respeitar o padre pelo aquilo que ele é enquanto essência, mesmo que ele seja uma pessoa detestável. Ele pode ser a pior pessoa do mundo, mas ele perdoa pecado e ele traz Cristo a nós. Então, às vezes, eu não vou para a missa porque eu não gosto do padre tal. Beleza, a gente está em São Paulo, você pode escolher a igreja que você quiser ir. A gente tem a sorte de ser sommelier de padre, né? Eu gosto desse, eu gosto daquele, a gente tem essa sorte. Agora tem lugares que o único padre que vai ter é um senhorzinho que fala baixinho, né? Que já tá meio surdo, né? E... padre, sua bênção, quer? Sua bênção, quer? Né? Aí na homilia ele vai falar